Olá, crianças, tudo bem? Voltamos então para prosseguirmos na página 46, porque a prof parou o vídeo na letra E, pois estava ficando extenso demais. Então, escreva a forma decimal do quadro de ordens observando a posição da vírgula. Lá vocês fizeram 125 na calculadora, dividido por 100, que vai dar o número de 1,25. Então, os centésimos é o 5, o décimo é o 2. A vírgula fica no lugarzinho da vírgula, que ela já está posta ali, e a unidade é 1. Escreva a leitura deste número. Então, escreva a leitura do número pelas ordens. Está escrito, deve ser escrito assim: 1 unidade, 2 décimos e 5 centésimos. Pelas ordens que nós temos aqui no quadro, né? Nós temos 1 unidade, 2 décimos e 5 centésimos. Separando a parte inteira da parte decimal. 1 inteiro e 25 centésimos. Esta é a parte decimal, certo? Prosseguindo, os números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira da parte menor do que o inteiro são chamados de números decimais. Prosseguindo, represente a parte colorida de cada figura usando uma fração e um número decimal. Então, primeiramente, vocês vão fazer a fração. Depois, vocês vão dividir a fração para formar o número decimal, como vocês aprenderam com a prof até agora. Vamos juntos lá. Quantas partes tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vocês já sabem que aquilo que tem ao todo vai embaixo. Então, vocês já vão fazer o risquinho que separa, vão botar 10 embaixo. Quantas partes foram pintadas? 2. Vai ficar 2 décimos, que é igual, sinalzinho de igual. Daí vocês dividem lá, 2 dividido por 10 na calculadora de vocês, que vai dar 0,2. E assim vocês vão fazer todas essas figuras até aqui embaixo. Estes números representam quantidades maiores ou menores do que os inteiros. Então, sempre representam partes dos inteiros, né? Portanto, quantidade menores do que o inteiro. Nunca é o inteiro todo. Em nenhum deles vocês pintaram todo ele para ser igual ao inteiro ou maior que o inteiro. Sempre foi pintado uma parte menor, então sempre partes do inteiro, então sempre menor que o inteiro. Cada círculo foi dividido em 10 partes iguais. Escreva a fração representada pelo número decimal e pinte a parte da figura para representar os décimos. Então, nós temos 0,5. 0,5 quer dizer que de 10 partes eu pintei 5. Então, vocês vão pintar 5 partes e vão colocar 5 décimos. 0,8. O 10 de novo vai embaixo, porque é o todo, e o 8 em cima. De 10 partes, vocês pintarão 8. 0,2 a mesma coisa. O 10 vai embaixo, porque o 10 é o todo, e vocês vão pintar 2 partes. Qual desses números decimais representa a metade do inteiro? A metade do inteiro, qual deles representa o 0,5, 0,8 ou o 0,2? Número 7. Represente a parte colorida de cada figura a seguir usando uma fração e um número decimal. Gente, isso aqui é a mesma atividade que vocês fizeram lá em cima. O que vai mudar é que aqui está em centésimos. São 100 partes do todo, então risquinho para o 100.
Dessas 100 partes foram pintadas 9, então 9 centésimos. O que vocês vão pegar e vão dividir 9 dividido por 100, que vai dar 0,09. Vocês vão fazer exatamente como fizeram a outra, até chegar aqui no número 8. André estava economizando dinheiro para comprar uma mochila. Veja a quantia que ele conseguiu juntar. 20 mais 5 dá 25, mais 10 centavos são R$ 25,10. Escreva a quantia no quadro de ordens. Centésimos. Qual é a ordem dos centésimos? Do 10 centavos, eu vou pegar o 0 do 10. O 0 do 10 é centésimo. Décimo é o 1. A vírgula está aqui. 5 unidades, 0 dezenas e 2 centenas. Este quadro já vai ficar bem completo, porque olha só, eu tenho R$25,10, então eu tenho a parte dos décimos nos centavos, no R$5 eu tenho unidade e no R$20 eu tenho a dezena, que é 0, e Perdão. Não, para aí. A centena nós não temos. Esquece, vamos voltar aqui. Escreva esta quantia no quadro de ordens. Então, vamos lá. Calma, concentra. Então, 0 é o centésimo, o 1 é o décimo, daí nós temos a vírgula. O 5 é a unidade que se sobrepõe ao 0 aqui, ó. A unidade que se sobrepõe, porque é 25, a unidade que se sobrepõe ao 0, 5 unidades e 2 dezenas. E nós ainda não temos centenas. Centenas quando nós temos acima de 100. Foi um equívoco, a prof já explicou, já pediu desculpa, perdão, errei. Como eu sempre digo, não tenho medo de dizer, prof, eu errei, eu não sei, porque a gente nunca sabe tudo, e mesmo quando a gente sabe, às vezes a gente se engana. Foi o que aconteceu agora. Então, vamos prosseguir. Como é lido este número em decimal? Como é que será que a gente lê R$25,10 usando ele quando ele é posto em número decimal? A gente lê 25 inteiros e 10 centésimos. O valor que André possui é representado por reais. Assim, olha, como que eu sempre falo. O R maiúsculo, o cifrão, que é esse S cortado ao meio, 25,10. Ou seja, ele possui R$ 25,10. Mas quando é em número decimal, que a gente coloca lá, a gente escreve ele assim, como a gente escreveu aqui, mas a gente lê ele 25 inteiros e 10 centésimos. Vamos para baixo para ver como que a gente continua com a nossa leitura. Número 9. Considerando um real como um inteiro, considerando o real como o inteiro, escreva o valor de cada moeda representada a seguir na forma de fração e na forma decimal. Então, nós temos 5 centavos aqui, mas 5 centavos, sabendo que o nosso inteiro é R$1. Então, para mim escrever a fração dos 5 centavos dentro de R$1, eu já sei que R$1 eu preciso de quantas moedas, de quantos centavos para formar R$1. A gente já sabe que nós precisamos de 100 centavos para formar R$1. E eu só tenho 5. Então, eu vou fazer o risquinho e colocar o 100 embaixo, porque o 100 é o inteiro. Quando eu tiver 100 centavos, eu tenho R$1. O inteiro representado por R$1, 100 centavos. 100, o risquinho e 100 embaixo. E os 5 centavos é a parte que eu tenho. Então, vai ficar 5
centésimos, que também é igual, daí pega lá a tua calculadorinha e vai dividir. 5 dividido por 100, para ver como é que vai ficar. Vai ficar 0,05. Aí você põe aqui na frente, 0,05. Certo? E assim você vai fazer do 10, ó, 10 também preconiza 100 centavos. Eu tenho só 10 centavos, mas eu preciso ter 100 centavos para mim ter R$1. Então, também vou usar os 100 centavos como 10 em cima. 10 centésimos. E 25 a mesma coisa, os 50 também. Depois pega a calculadora, faz a divisão, coloca ali. Agora escreva esses números no quadro a seguir em ordem crescente. Então, como é que é em ordem crescente? Eu vou começar do menorzinho, que é os 5 centavos, até o maior, que é o 50. Então, os 5 centavos, o 5 é o centésimo. O 0 antes da vírgula, depois da vírgula é o décimo. Daí eu tenho a vírgula e tenho um outro 0 aqui na unidade. Porque eu não chego a ter uma unidade de R$1, eu tenho somente 5 centavos. O 10 a mesma coisa, o 0 do 10 é o centésimo. O 1 é o décimo. O outro 0 é a unidade. O 25 é a mesma coisa. O 5 é o centésimo. O 2 é o décimo. E o 0 é a unidade. Porque eu não tenho uma unidade, eu tenho somente 25 centavos. No 50 vai acontecer a mesma coisa. O 50, o 0 do 50 é o centésimo. O 5 é o décimo. E o 0 antes da vírgula é a minha unidade, porque eu tenho meia unidade, eu tenho 50 centavos, eu não tenho R$1, então eu tenho meia unidade. Seguindo, os valores das moedas de centavos do real são representados desta forma: 0,5, 0,10, 0,25, 0,50. Observe o preço de um boné que André comprou. Então, o boné que André comprou custa R$ 32,98. Quais são os algarismos que formam a parte inteira deste número? O 32, né? O 32, o 2 e o 3, porque o 2 representa 30, 3 dezenas, e o 2, 2 unidades. Então, são 2 inteiros, o 3 e o 2. A parte decimal deste número, o 9 e 8, porque são 98 centavos, não chega a ser R$1, então não tem inteiro. Como lemos este preço? Como nós lemos este preço? Bem como vocês leem, R$ 32,98. Escrevam. Bons estudos, eu volto já.